Você pode olhar para o mapa da Europa e se perguntar por que a Irlanda não é apenas um país? Por que há uma Irlanda e uma Irlanda do Norte, separadas, mas tão próximas que parece impossível entender o motivo sem conhecer a história inteira? Hoje, vamos mergulhar em séculos de conquistas, guerras, religião e política para descobrir essa resposta. E prometo que vai ser mais curioso do que você imagina. Imagine uma ilha verdejante, com castelos antigos, pastos intermináveis e pequenas vilas. Essa era a Irlanda, muito antes de qualquer estrangeiro aparecer. Mas a história começou a se complicar quando os ingleses decidiram que aquela ilha seria parte de seu reino. Eles não vieram apenas para visitar, vieram para conquistar, e com isso, começaram a transformar completamente a política e a cultura local. No século XII, a Inglaterra já estava interessada na Irlanda. Mas não foi uma conquista rápida. Ela se espalhou aos poucos, com senhores ingleses tomando terras e impondo leis diferentes das locais. Para os irlandeses nativos, era como se um vizinho grande tivesse entrado na sua casa sem permissão e decidido como tudo funcionaria. Os ingleses eram majoritariamente protestantes, enquanto a maior parte da população irlandesa era católica. Essa diferença religiosa parecia pequena, mas se tornou eixo de muitos conflitos. Avançando alguns séculos, no século XVII, os ingleses incentivaram protestantes da Escócia e da Inglaterra a se mudarem para a parte norte da Irlanda. Essa região, conhecida hoje como Ulster, tinha solo fértil e era estratégica para controle militar. Enquanto isso, no resto da ilha, a população continuava majoritariamente católica, vivendo sob leis e impostos impostos pelos ingleses. O século XIX trouxe fome da batata e imigração em massa. Milhões de irlandeses sofreram, deixando marcas profundas na identidade do país. A luta por independência cresceu, com revoltas e protestos. Mas os protestantes do norte tinham medo de perder seus privilégios se a ilha inteira se tornasse independente. Em 1920, o governo britânico decidiu criar o Governo da Irlanda, mas permitiu que 6 condados do norte ficassem sob controle britânico, formando a Irlanda do Norte. O período entre 1960 e 1990 ficou marcado como The Troubles. Conflitos paramilitares, bombas e protestos dominaram a vida da população. O conflito era pessoal. Vizinhos brigando, famílias divididas, escolas separadas. O Acordo de Belfast, no final dos anos 1990, trouxe paz relativa. O norte manteve vínculos com a Inglaterra, mas os direitos dos católicos foram protegidos. As fronteiras surgiram por colonização, religião, medo de perder privilégios e acordos políticos complexos. O Brexit trouxe novas questões, destacando fronteiras e identidade cultural ainda sensível. A Irlanda do Norte e a República da Irlanda compartilham cultura e história, mas têm governos e identidades separadas. Apesar da divisão, há muitas tradições compartilhadas: música, dança, esportes e orgulho das paisagens verdes. Pequenas decisões históricas tiveram efeitos enormes. Colonos, leis e acordos dividiam a ilha. O passado ainda influencia debates sobre fronteiras e identidade na Irlanda do Norte. Aprender essa história é divertido e mostra como política, religião e cultura moldam um país. O passado ainda vive na memória de cada comunidade. A história ensina que conflitos antigos podem ser resolvidos com diálogo e negociação. Cada colina, vila e castelo conta uma história de luta, medo e esperança. A Irlanda do Norte e a República da Irlanda mostram como decisões de séculos atrás moldam a vida hoje. Mesmo após tantos conflitos, os irlandeses celebram suas tradições, como St. Patrick's Day, com alegria e cores. E mesmo em tempos recentes, protestos e debates políticos continuam, sempre de forma mais pacífica.
No futebol e nos festivais culturais, Irlanda e Irlanda do Norte se encontram, mostrando união e diversidade. Crianças católicas e protestantes brincam juntas, sinalizando esperança e convivência futura. Professores e líderes comunitários ensinam história, mostrando erros e aprendizados do passado. Ruínas de castelos e cidades lembram batalhas antigas, mas também histórias de resistência. Protestantes do norte constroem fortalezas e vilas, mantendo sua presença estratégica. Os rebeldes irlandeses planejam estratégias no século XIX, buscando independência e direitos iguais. Durante a fome, muitos emigraram, levando sua cultura para outros países, mas deixando memórias dolorosas. Mesmo após a divisão política, Irlanda e Irlanda do Norte compartilham tradições culturais que unem a população. A divisão não apagou os símbolos nacionais e culturais. Música, dança, comida e festivais continuam vivos. As fronteiras políticas separaram territórios, mas não a identidade irlandesa, que atravessa gerações. No dia a dia, as cidades e vilas mostram convivência, comércio e interações amistosas entre as comunidades. A religião ainda marca a cultura, mas o diálogo e a educação ajudam a reduzir preconceitos. O turismo e festivais de música aproximam ainda mais as duas regiões, mostrando a riqueza cultural da ilha. O passado de conflitos ainda é lembrado, mas a população busca aprender com ele e seguir em frente. A educação é chave para construir uma Irlanda e Irlanda do Norte mais unidas, respeitando diferenças e celebrando semelhanças. Mesmo após séculos, a Irlanda continua sendo um exemplo de como cultura, identidade e política podem coexistir em uma ilha dividida. O clima verdejante e as tradições populares mantêm a unidade cultural viva, apesar da política. Festas tradicionais, culinária e esportes unem as pessoas, criando vínculos que ultrapassam fronteiras. O futuro da Irlanda depende de respeito, diálogo e valorização da história. Aprendendo com os erros do passado. As duas Irlandas podem parecer separadas, mas compartilham uma mesma identidade cultural que atravessa gerações. Hoje, o diálogo e o entendimento entre comunidades católicas e protestantes mostram que a paz é possível. A Irlanda é uma ilha de histórias, tradições e resistência, onde o passado e o presente se encontram a cada esquina. Mesmo dividida politicamente, a ilha mantém seu charme, sua cultura e o orgulho de sua população. Aprender a história das duas Irlandas nos mostra que divisão não significa necessariamente ruptura e que tradições e cultura podem superar conflitos. Agora que você conhece toda a história, pode entender melhor porque existem duas Irlandas e como o passado, política e cultura moldam a ilha. Se você gostou de aprender isso de forma divertida e ilustrativa, inscreva-se no canal e acompanhe mais histórias incríveis. Até a próxima!